lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmista Davi, no Salmo 119, verso 105, dizendo que lâmpada para os pés deles é a tua palavra e luz para os caminhos dele. Também tem que ser para os nossos caminhos, né? Graças a Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, estamos mais uma vez aqui para levar uma palavra de fé, de esperança, de salvação e de consolo para todos aqueles que irão ouvir essa mensagem, que não é a mensagem do evangelista, é a mensagem do Senhor. E nós cremos que Deus, Ele está perto de mandar seu Filho amado para recolher a sua igreja. E o tempo da graça vai fechar. Por isso que nós temos que fazer, que nem Paulo chegou a dizer para Timóteo. Timóteo, você prega a palavra em tempo e fora de tempo. Nós damos graças a Deus por tudo. E se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia do nosso Deus, o que seria de mim se não fosse o poder de Deus? Mas Deus abençoe a nossa audiência maravilhosa ali em Moçambique. Que Deus os abençoe a todos e desejamos a todos um bom dia em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para os nossos ouvintes que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem, ela não veio para formar mais um sistema, mais uma igreja, mas veio preparar um povo especial, zeloso e de boas obras, conforme disse o grande apóstolo São Paulo, né? Eu quero dizer para os nossos irmãos e ouvintes aí de Moçambique, que aqueles que acompanham a nossa programação através do podcast, se você que congrega em uma denominação, ou até mesmo você que vive aí nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, na criminalidade, se deseja assim um melhor esclarecimento acerca da tua salvação, aí em Moçambique nós temos vários pastores que pregam essa mesma mensagem que eu prego aqui no Brasil. Se é aquele que desejar, aí nós temos o pastor Moisés e também temos o pastor Raul João. O celular do pastor Raul João é o 258-762-9029. É só você ligar para ele, que com todo amor, com todo prazer, ele irá vos atender. E que Deus abençoe a todos. Nós, antes de ler as escrituras no livro do profeta Oséias, que é no capítulo 4, no verso 6, nós vamos ouvir uma linda faixa musical com o cantor Gaúcho Alegre. O hino é o Lamento de A Sagrada nos fala de Jó, valente soldado, herói do passado. Foi o homem mais rico das terras de Uz. Perdeu o que tinha, por Deus foi provado. Perdeu o seu gado, camelo e ovelhas. Também os seus filhos foram destruídos. Na sua angústia clamava a Deus, pois seu coração já estava ferido. Um caco de telha
Ele coçava as feridas e sobre a cinza estava sentado. Trazia na mente a recordação dos dias felizes por ele passado. Chegou o final para Jó nesta terra. Parentes e amigos lhe abandonaram, sem ter o apoio de sua esposa, e apavorada assim exclamava: Jó, perdemos o gado e a nossa criação, perdemos os nossos 10 filhos que eu tanto amava. Eles já não estão comigo dentro de minha casa. Sozinha eu sinto a solidão. E nem tu, homem, sentado sobre esta cinza, aonde estão os teus amigos? Eles já não lhe dão mais atenção. Jó, eles estão revoltados contra você. Estamos perdidos, homem. Amaldiçoe teu Deus e morra. Talvez assim a solução. Nu eu vim para este mundo, e nu eu hei de tornar. Jamais amaldiçoarei o meu Deus. Antes, bendito seja o teu nome, Jeová. Bendito seja o teu nome, Jeová. Deus, em ti eu espero. Ó meu Deus. No final da luta ele foi vitorioso. Seu corpo cansado parou de sofrer, e Deus devolveu 2 vezes a mais. Até os seus filhos pôde receber. Assim é o crente que luta na vida e não abandona o lugar que tem. Mesmo na angústia clamando a Deus, aguarda em silêncio que a resposta vem. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Então, os nossos irmãos já estão aí com a sua escritura já preparada. Se não tiver, marca aí, Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, e também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do meu Deus, e também eu me esquecerei dos teus filhos. Santo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aqui está esse homem indigno, o mais indigno que eu conheço, Pai. Mas o Senhor sempre trabalha com as coisas vis desse mundo. Eu peço que o Senhor abra os corações, abra os ouvidos daqueles que irão ouvir essa mensagem. Aquilo que eu não puder revelar, aquilo que eu não puder explanar, eu creio que o Senhor vai fazer isso, Pai, por amor do teu povo espalhado por todo esse planeta. Em nome de Jesus Cristo, é a minha humilde oração. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós queremos falar um pouquinho sobre incredulidade. A incredulidade, ela é muito velha. A incredulidade, ela é muito velha. E o criador dessa incredulidade se chama Satanás. Nós sabemos que a incredulidade, ela mata. Aí você fala assim, ô evangelista, como que ela mata? É só você. E a morte que ela mata, a incredulidade, a morte que ela mata, não é a morte física não, tá? É a morte da alma. E o próprio Jesus, ele sempre demonstrava o povo não temer aquele que mata a carne e o sangue,
mas sim aquele que mata a carne, o sangue e a alma, e tem poder de lançá-la ainda no inferno. E essa incredulidade, ela mata a alma, não é o físico não, porque se matasse o físico tudo bem, mas ela mata a alma. Aí você vai lá para o livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver ali que ela matou a raça humana, matou a alma da raça humana. O apóstolo São Paulo chegou até a dizer que nós estávamos destituídos da presença de Deus. Nós não éramos mais dignos de estar na presença de Deus. Mas Deus, através da sua infinita misericórdia, conforme está lá no livro de São João, no capítulo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. E São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida, não é a vida terrena, a vida material, não, a vida eterna. Então eu dou graças a Deus, porque eu estou aqui para falar de uma vida eterna. Não adianta falar de uma vida que vai ter fim aqui na terra, porque Jesus, Ele veio nos dar vida eterna. E nós estamos aqui, o profeta Oséias, ele está falando, o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Agora, quem é que tem que dar conhecimento? É os pregadores, é os PhD, os LLD, mas, infelizmente, esse monte de dissimulados, eles não estão preocupados com a salvação da alma de ninguém. Eles estão preocupados com o poder monetário. Eles querem riqueza, o qual o apóstolo São Paulo chegou a dizer, lá em 1 Timóteo capítulo 6, falou: Timóteo, avisa esses homens, admoesta, para eles não estribar a sua fé em dinheiro, em riqueza, que perece. E o próprio Jesus chegou a dizer: você tem que ajuntar tesouro no céu, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Então, nós queremos dizer que esses homens, eles estão aí, cada dia, só atrás de angariar riqueza. Será que vocês lessem lá, no livro de São Mateus, no capítulo 4, verso 4, ali, quando Satanás levou Jesus lá naquele templo, mostrou para Jesus todas as riquezas. Ele mostrou todas essas praias imundas, mostrou esse monte de cidade, com condomínios, casas de luxo. Ele mostrou tudo para Jesus. E o que ele queria, porque o que o diabo quer é a adoração sua. Ele sabe, se você adorar uma doutrina errada, você vai para o inferno, porque você está sendo incrédulo. Aí, quando ele mostrou tudo para Jesus, né? Você pode consultar aqui, que está pertinho mesmo. Será que... não, mas eles leem isso aqui, mas eles até pulam, eles fazem até de conta que não sabe de nada. Aqui, ó, 4, 5. Então o diabo transportou Jesus para a cidade santa, hein? E colocou lá sobre um pináculo do templo. E ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem. E também ele mostrou, aqui ó, no versículo 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou para Jesus: olha esses reinos aqui, tá vendo? Essas mulheradas, todas nuas, cascavelando, essas igrejas cheias de mulheres, vivendo uma vida vulgar e sustentando um evangelho falso. E
está aqui, ó. Ele mostrou todos os reinos do mundo. E as glórias. O mundo está cheio de glória. Para quem quer adorar o diabo. Mas Jesus disse, vai-te, Satanás. Jesus não falou assim, é só te adorar? Então eu quero essa riqueza. Jesus falou para ele, vai-te, Satanás. E nós vemos aqui que Oséias diz, o povo foi destruído por causa de falta do conhecimento. Porque rejeitasse o conhecimento. A incredulidade faz que o homem e a mulher rejeitem a verdade. Por isso que Jesus chegou a dizer, no capítulo 5 de São João, verso 39, examina as escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quem testifica de Jesus não é PhD, não é o LT, não. É o próprio palavra de Deus. E lá no livro de São João 8:32, está escrito, conhecereis a verdade, e a verdade liberta. Você sabe que o apóstolo São Paulo chega a dizer, no livro de Hebreus 11, verso 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você sabe que a fé, ela não se prende à incredulidade. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, o povo guardava as leis de Moisés. Eles eram rigorosos. Se trouxesse um fariseu, um saduceu, um herodiano para os nossos dias, eles dariam uma lição de moral nesses homens chamados apóstolos, bispo, para ser bispo, até mesmo o Papa, daria uma aula de moral. Mas quando se depararam com Jesus, foi o maior desastre. Não chocou com a religião deles, com os dogmas, com os preceitos. Chocou tudo. Ele falou, mas esse daí que é o profeta da Galileia? Nós sabemos quem que é o pai dele, os irmãos dele. Ele é filho de um carpinteiro, mas esse daí não tem aparelho. Hoje é igualzinho. São Mateus 4, 5 lá. Satanás mostrou, foi a boniteza. O diabo que é hoje é mostrar a igreja bonita para o povo se iludir. Aí, quando Jesus veio aqui na terra, Jesus falou para eles assim, vocês estão me chamando eu de bastardo? Vocês estão me chamando eu de filho ilegítimo? Mas Jesus olhou bem na cara do sacerdote, de Anás e Caifás. Eu sei que vocês guardam a lei de Moisés, mas vocês são incrédulos. Vocês são incrédulos. Você pode pegar hoje uma pessoa que ela tem uma moral, que tem, não vou falar que não tem não, tem gente que tem uma moral de dar inveja, mas ele é incrédulo. Lá no céu não vai entrar, o fulano de tal, ele tem uma moral, ele paga suas dívidas, ele cumpre com os seus negócios, é uma pessoa que cumpre tudo, mas é incrédulo. O que eu mais achei interessante é que você sabe, eu já vi vários teólogos falando, mas Jesus errou. Ele veio escolher homens eruditos, homens que tivessem assim, mais cultura. Não, os que ele escolheu foi tudo Pedro, Tiago, João. Aqui no capítulo 16 de São Mateus, você vê que Jesus Cristo, ele não estava procurando santidade própria. Ele estava procurando aquele que crê nele. Aqui em São Mateus 16, verso 13, quando Jesus estava aqui na terra, ele quis assim, fazer um teste com os seus discípulos, ver
o que se eles criam realmente nele. Aí está escrito assim, ó. E uns diziam que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era o Elias, outros diziam que era um Jeremias, ou um outro dos profetas. Aí Jesus disse assim, e vocês que andam comigo, comem comigo, dormem comigo? Simão Pedro bem pra cara de Jesus assim. Não, mas sinceramente, como é que um iletrado, um homem que quando vendia o seu peixinho lá, se alguém pedisse um recibo, ele não tinha coisa, não dá nenhum recibo. Pedro olhou bem pra cara de Jesus. E vós, quem dizer que isso? E Simão Pedro respondendo, o Senhor é o Cristo. O que é Cristo? É o enviado, o Espírito Santo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, respondeu Jesus. Bem-aventurado é, Simão Pedro. Por quê? Você não foi revelado carne. Você não foi revelado sangue. Mas foi revelado meu Pai que está no céu. No seminário! No seminário, você encontra as três pessoas da Santíssima Trindade. No seminário, você encontra uma escritura que contradiz com 1 Timóteo capítulo 2. A mulher não tem autoridade no homem, não tem autoridade para ensinar o homem. Mas os incrédulos põem. Põem para pregar. Eles sentam atrás do púlpito e deixam as mulheres. Então, nós vemos aqui que Jesus disse que foi uma bem-aventurança de Pedro. E ele diz ainda, pois também eu te digo, que és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Agora, tem um sistema religioso aí, que fala que essa pedra aqui é a igreja que apareceu lá no ano 325. Não é essa pedra não. E a pedra também aqui não era Pedro. Pedro não era essa pedra. A pedra aqui foi a revelação que Deus deu para Pedro. E nós, irmão, encontramos também que Noé, ele não foi incrédulo. Vocês sabem que Noé, quando ele recebeu a comissão de Deus, conforme está lá em Gênesis capítulo 3, para ele construir uma arca. Deus falou para Noé, construa uma arca, porque eu vou destruir esse mundo antediluviano. E o que aconteceu? O povo comia, bebia, casava, se dava em casamento e não acreditaram na mensagem de Noé. Eles acreditavam em outras coisas, mas não acreditavam na mensagem do profeta Noé. Noé, ele havia motivo para ele pensar assim, que o povo falava assim, esse homem está louco. Apareceu aí, dizendo que vai chover, não vou entrar em detalhes, porque todo mundo já sabe que antigamente a terra não chovia, era só molhado com orvalho. Havia motivo para Noé pensar assim, eu acho que eu estou louco mesmo, acho que o povo está certo, eu acho que eu estou equivocado. Mas não, ele falou assim, não, Deus disse que vai chover. Mas Deus não disse que era com 10 anos, 20 anos, 30 anos, não. Deus mandou ele pregar por 120 anos, seria o tempo do homem. E o tempo do homem acabou mesmo, com 120 anos de pregação. Aí ali, Deus mandou Noé, com cada animal, um macho e uma fêmea, entrar dentro da arca. E depois, então, ele fechou. O que eu mais fico assim pensando, né? Como é que pode os animais obedecer a Deus, entrar dentro da arca para escapar do juízo? E a raça humana, que tem pensamento, não pensou nisso. Vocês sabem também, outro profeta que Deus mandou aqui na terra, e o que é interessante, você sabe que Noé,
depois da arca, depois do dilúvio, ele plantou uma vinha. Colheu muita uva lá e ele até se embebedou. Mas Deus não tirou, Deus não condenou Noé por causa disso. Aí você vai encontrar também Moisés, profeta Moisés. Moisés foi comissionado para tirar um povo lá do Egito, que estava lá escravizado por 400 anos, mas saíram com 430, atrasaram. Igual hoje. O arrebatamento já está atrasado. Feliz dessa raça humana pervertida que está aí no mundo do pecado, da incredulidade, que o arrebatamento não está dando. Que a palavra de Deus diz que Deus ele é longânimo. O que ele é longânimo? Ele dá tempo para o homem. Aí Moisés foi lá e tirou o povo do Egito com mão forte. E naquela jornada para Canaã, ali faltava comida, faltava água. E Deus falou para Noé, para Moisés eu digo melhor. Moisés, fere a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha. Saiu água para 2 milhões de gente. 2 milhões. A população de 7 presidentes presentes. Então, saiu água para 2 milhões de pessoas beber. Mas, continuaram a jornada. Chegou lá na frente o povo de novo, com sede. E aí esse povo pressionou tanto Moisés. Por que você tirou nós de lá? Lá nós tínhamos panela de pimentões, de carne. Lá nós tínhamos água, nós tínhamos conforto. E é isso que está acontecendo na era da Odisseia. Ninguém quer ir embora por causa do conforto. Ninguém quer ir embora de Santa por causa do conforto. Mas você vai ver. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, digo melhor. 2 Pedro, capítulo 3. Quando o mundo estiver se desfazendo em fogo, aí você vai ver um mundo gostoso aqui. Apocalipse, também capítulo 6, diz que vai haver uma tribulação de 3 anos e meio. Aí você vai ver o gostoso desse mundo. Então, aí o povo lá reclama de Moisés. Moisés chegou tão nervoso que era para ele falar para a rocha, soltar água sem precisar ferir. Mas o povo fez ele pecar e ele, nervoso ali, foi e feriu a rocha. E Deus não permitiu ele entrar na terra de Canaã. Vocês sabem que ele morreu lá no Monte Nebo. Mas eu pergunto, Deus imputou aquilo lá sobre ele? Eu acho que não, porque no Monte da Transfiguração estava lá Moisés e Elias. Então, meu irmão, nós estamos também na era de Laodiceia. E Deus, ele tem prometido, enviado um profeta. Agora, esse profeta, ele não veio criar uma outra doutrina ou ampliar, que Deus não precisa de ninguém ampliar nada, que nem eu já preguei aqui. Deus, ele é perfeito. Então, ele mandou um profeta chamado William Arrobrana, no espírito e virtude do profeta Elias. E esse profeta, ele veio nos trazer para a totalidade da palavra, para o batismo, a Santa Ceia. Agora você veja bem, como é que pode o Deus falar uma coisa e o homem fala outra coisa? Você sabe que Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele mandou os seus discípulos preparar a Páscoa. E ali não foi, Jesus não falou assim, olha, vai lá na padaria, na venda, compra lá um pão fermentado. Hoje sim, devido aos nossos conhecimentos teológicos, fizemos faculdade, Harvard, nós somos eruditos, não são mais que um monte de dissimulado. Então, faz com pão fermentado. Paulo diz, o pão comprado nas vendas é o tipo das falsas doutrinas. Então, Jesus mandou preparar a Páscoa. Ali eles prepararam com pão ázimo. Nós também temos um personagem que você sabe que Satanás, ele
ele persegue a gente. Se ele não perseguiu você ainda, é porque você está longe de Deus. Mas se você chegar pertinho de Deus, aí você vê a coisa pegar. Aqui no livro de Jó, no capítulo 2, vocês podem ler que Jó, ele era um homem justo. Aí, ó. E vindo outro dia, os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. Veio também Satanás. Satanás também está nessa adoração. E então, veio também apresentar Satanás. E então o Senhor disse para Satanás: de onde é que você vem? Ele respondeu: eu vim de rodear a terra, passear por ela. Satanás gosta de passear, hein? Essas igrejas aí, Satanás está passeando. Na hora das cultuações, Satanás está passeando. Ali tem adultério, tem rancor, tem ódio, tem tudo que não presta. Aí diz que ele veio passear por... E disse o Senhor para Satanás: você viu lá meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Deus sabia que Jó não ia ser incrédulo. Vocês podem ver aqui que ele era justo e ele se desviava de todo mal. E disse Satanás: claro, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Então disse Deus: estenda, pois, as tuas mãos e toca nos ossos da carne e verá se ele não vai blasfemar, vê se ele não vai ser incrédulo. Disse o Senhor para Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, vai lá, vai ver se meu servo Jó é incrédulo, que nem essa raça humanoide pregando o evangelho aí mentiroso. Diz aqui: e saiu Satanás da presença do Senhor, feriu Jó de uma chaga maligna, desde as plantas dos pés até a cabeça. Aqui você sabe que ele derrubou, naquele vendaval lá, matou os filhos, matou os camelos, destruiu tudo, né? Que ele tinha aqui no capítulo 1, vocês vão encontrar tudo isso. Mas eu estou resumindo. Mas Jó perdeu tudo, perdeu os filhos. Até chegou um momento que os amigos dele falaram: mas Jó, claro, tem situação que Deus permite para te dar uma chicotada. Mas o que estava acontecendo aqui, Jó não estava em pecado. Os amigos dele foram lá encontrar com ele e falaram: mas Jó, um homem que nem você, homem rico, tantos bens, Jó, e agora perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu tudo. E ali, cada dia que passava, Jó angustiado, Satanás louco para arrancar uma incredulidade do coração de Jó. Mas Jó, ele não deixava Satanás trabalhar na vida dele. Não sei se você diz que é um cristão, você não tem que deixar Satanás trabalhar na sua vida, não! Então, aí os amigos de Jó falaram assim: mas que situação, Jó? Vocês aqui, aqui ó, capítulo 2, versos 11. Os 3 amigos de Jó, vendo todo esse mal, mas que é isso, Jó, que está acontecendo com você? Aí, para não bastar mais, a sua esposa Jó, sinceramente, eu já não acredito mais nesse Deus que você tinha, não. Jó, quando nós tínhamos lá 100 cabeças de gado, depois nós tínhamos 500 cabeças de gado. Jó, a esposa dele falando: eu estava acreditando nesse Deus. Nós tínhamos tantos camelos, tantas ovelhas. Jó, eu acreditava nesse Deus. Mas Jó, desculpa por falar, Jó, eu não acredito mais nesse Deus seu, não. Você vai ficar sozinho. Jó falou: não tem problema. Jesus diz que quem não deixa pai, mãe, mulher, filho por amor de mim, não é digno de mim. Aí Jó falou para ela assim: mulher, você já pode pensar, um camarada ali com chaga da cabeça até as plantas dos pés, e ali a penicilina, ali a pomada que ele passava, era um carro de terra ali raspando aquelas cascas lá. E ela disse: então disse a sua mulher:
Ainda você ainda é sincero? Você ainda crê nesse Deus? Eu já perdi a minha fé, ô João. Eu não sou incrédulo. Mulher, assim como fala qualquer mulher doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus e também não recebemos o mal. Em tudo isso, Jó não pecou. Deus abençoe a nossa audiência. Eu espero. É hora de mudar. Não mudar para pior, tá? Mas mudar. Se você quer ir morar na glória eterna, você tem que mudar a tua vida. Tem que mudar o teu jeito de viver, a tua maneira de crer. Que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Até a próxima audiência. Com fé no Filho de Deus. A fé que há de vencer o mundo.